Boa tarde, professores da banca. Boa tarde, auditório. Todos conectados pela internet. Hoje eu vou apresentar para vocês meu trabalho de conclusão do curso de mestrado em neuroengenharia do curso do Instituto Santos Dumont. Eu estou posicionado à direita do auditório, sou moreno, cabelo grisalho e uso uma cadeira de rodas. No planeta, somos 80 milhões de pessoas usando cadeira de rodas. No Brasil, 7,8 milhões de pessoas possuem deficiência em membros inferiores. Não tem uma estatística específica para número de cadeiras de rodas, mas é um pouco menos do que isso. O que é tecnologia assistiva? Qualquer dispositivo que dote a pessoa de uma capacidade que ela não tem. No caso aí, um arpão, né? Pensando assim, um cavalo é um equipamento de tecnologia assistiva. Permite o humano viajar mais rápido distâncias maiores. O avião, que é a evolução do cavalo, também pode ser uma tecnologia assistiva. Até hoje nós temos a capacidade de voar 10 km de altura a 900 km por hora. Nós já somos biônicos. Todos aqui do auditório são usuários de tecnologia assistiva. Essa caixinha no bolso de vocês dota a capacidade de falar com alguém via vídeo colorido do outro lado do mundo ao vivo. A gente já é biônico, não é? Todos aqui são usuários de tecnologia assistiva. Obviamente, algumas pessoas precisam mais do que outras, por várias condições genéticas ou de saúde, né? Um acidente. Existe uma variedade enorme de equipamentos, desde aparelhos para surdez e soluções mais complexas que utilizam sinais cerebrais e processamento computacional. O trabalho é focado em lesão medular, mas outras condições podem se beneficiar dele também. Como, por exemplo, o acidente vascular encefálico ou espina bífida, entre várias outras condições que causam a imobilidade. Pessoas com lesão medular, entre outros pacientes, né, sofrem efeitos secundários causados pela imobilidade. E esses efeitos geram impactos muito negativos na vida da pessoa, no seu dia a dia, como, por exemplo, lesões de pele. Lesões na pele de usuários de cadeira de rodas são um problema sério. É causado pela pressão prolongada em certas áreas do corpo. Essas lesões, conhecidas como úlceras de pressão ou escaras, ocorrem devido à falta de movimento, que impede a circulação sanguínea adequada, levando à morte do tecido naquela região. Prevenção e tratamento dessas lesões requerem um cuidado multidisciplinar e envolve a prevenção e a escolha adequada de almofadas e a conscientização do paciente sobre movimentação regular. Né? Você se movimentar, não ficar parado muito tempo, meia hora, movimentar em cima da cadeira de rodas. A incidência anual de úlceras de pressão ou escaras na comunidade de lesão medular nos Estados Unidos é de cerca de 26%. No Brasil é o dobro disso. Essa incidência é 2 vezes maior. No caso, além disso, 2 em cada 10 indivíduos com lesão medular desenvolverão escaras ao longo de suas vidas. Ou seja, 20% das pessoas com lesão medular vão ter escaras até o fim da vida. No âmbito dos governos e sistemas de saúde, o impacto é enorme. Estima-se que varie de 20 a 200 mil dólares para curar uma escara. No Brasil, não achei números, mas 20 mil reais a 200 mil reais não estaria muito fora da realidade.
Outro efeito secundário é a formação de pedras nos rins. Mudanças metabólicas aumentam a formação de pedras nos rins. Pacientes com lesão medular têm um aumento de cálcio urinário. E esse aumento, aumentando a incidência de pedras, aumentando a incidência de cálcio urinário no sangue, durante os primeiros 3 meses após a lesão, principalmente nos 3 primeiros meses após a lesão. Urologistas recomendam exercícios regulares para ajudar a diminuir o risco de pedras nos rins em pacientes não deficientes físicos. O que pode indicar, hipoteticamente, que o simples ato de movimentar o paciente da posição sentado para a posição em pé pode trazer algum benefício também. Outro efeito secundário de se permanecer imóvel é a osteoporose. Essa é uma doença muito perigosa e silenciosa. Sua evolução não é perceptível pelas pessoas. Eita, desculpa, volta. Não é perceptível pelas pessoas. Ai, Jesus. Não volta mais. Uma fratura, quando ocorre em pessoas com lesão medular, tende a ser devastadora, levando a consequências dramáticas como a não união dos ossos, úlceras de pressão, osteomielite e até mesmo amputação. A taxa de desmineralização é de 1% ao ano em pacientes com lesão medular. Isso é causado pela falta de descarga de peso. Um sensor de pressão que a gente tem nos tecidos dispara o processo de desmineralização óssea. E o sensor de pressão dispara o processo de desmineralização óssea. Por que não está aparecendo? Tanto é verdade que astronautas perdem densidade mineral óssea devido à microgravidade. E na volta, já em terra, recuperam a densidade óssea em 6 meses. Isso indica o potencial da descarga de peso como terapia. Tudo indica que o desuso mecânico causa a reabsorção óssea. Mas e uma viagem para Marte? São 28 meses para chegar até lá. Então, sem descarga de peso. Lá, sem descarga de peso, isso. No caso dos astronautas, na própria estação espacial, tem uma esteira com uma borracha que puxa a pessoa, simulando a gravidade enquanto ela corre. Aqui na Terra, estudos têm sido feitos para encontrar uma terapia que possa interromper a perda óssea também. E ortostatismo em lesão medular. Essas terapias de posição ortostática para osteoporose têm sido discutidas desde 94. O ortostatismo em lesão medular funciona? Diminui a perda óssea? Essas terapias de posição ortostática para osteoporose têm sido discutidas desde 94. E de 16 estudos de descarga de peso, apenas 5 apresentaram resultado positivo e muito tímido em pacientes com lesão incompleta. Só 5 apresentaram um resultado bastante tímido. A osteoporose atua por toda a parte abaixo do nível da lesão, mas é mais crítica em 3 pontos: na diáfise do fêmur distal, mais próximo do joelho, na tíbia proximal, mais próxima do joelho também, a tíbia ali é aquele osso embaixo, e nas vértebras lombares. Esses são pontos que os pesquisadores avaliam com exames específicos de densiometria óssea para fazer pesquisa de osteoporose. Por isso, nós pacientes precisamos tomar muito cuidado nas transferências e movimentações do dia a dia. Mas apesar de todos os estudos demonstrando resultado praticamente zero, a indicação geral ainda é que descarga de peso pode talvez ajudar. A indicação é que para alcançar melhorias significativas na redução da desmineralização óssea, o ortostatismo deve começar nas primeiras semanas após a lesão. Pode variar de cada paciente.
por paciente. Mas qual o tempo? Qual o protocolo? Grande parte desses estudos apontam um tempo curto de descarga de peso. Até hoje eles colocam o paciente em posição ortostática por um período curto de tempo, cerca de 3 horas por semana. Isso é bem pouquinho, né? Se você calcular 7 dias por semana vezes 24 horas, são 168 horas por semana que uma pessoa geralmente pode ficar em pé. O paciente fica em pé apenas 2% do tempo. Isso é bem pouco. Então, considerando que o astronauta recupera a densidade óssea quando volta da viagem, tudo indica que funciona, mas precisa mais do que 3 horas, certo? Isso acontece, essa dificuldade de chegar nesse resultado. Por que é difícil deixar o paciente mais tempo? É difícil conseguir um grande número de pacientes, primeiro, já começa por aí, que venha diversas vezes na instituição, deslocamento é complicado, e ele tem que fazer isso por um período longo de tempo e ficar uma hora parado lá, né, na posição ortostática. Ele cansa, ele não, depois passa um tempo não quer vir, né? Então, como é que faz para resolver? Como ajudar a resolver a controvérsia? Como aumentar o tempo que o paciente fique de pé? E aumentar o tempo em horas que ele fica em posição ortostática? A resposta, na minha opinião, é fornecer ao paciente meios dele fazer isso em casa. Então, usar no dia a dia uma cadeira stand-up. Então, se você dota o paciente de um equipamento, você consegue colocar mais pessoas dentro da pesquisa, porque ele vai estar usando na casa dele. Ele não vai precisar mais vir para a instituição. E ele pode ficar muito mais do que uma hora de posição ortostática, porque ele está dentro de casa, não é? Então, para finalizar sobre a osteoporose, isso aqui, uma cadeira stand-up poderia ajudar a resolver, a ajudar a ciência a tirar essa dúvida de qual o tempo que o paciente deveria ficar, qual o tempo ideal para ele ficar e você ter uma resposta de desmineralização, de redução de osteoporose importante, né, para o paciente. E finalizando sobre a osteoporose, eu queria deixar esse vídeo, uma sugestão para vocês, quem quiser saber mais. É o melhor vídeo que eu achei, tem 2 anos já, e ele fala de algumas questões. Ela trata, uma pesquisadora da Universidade de Washington, ela trata de várias questões, todas, várias muito interessantes sobre vitamina D, como é que funciona. Ele fala a fisiologia de como é que funciona. Então, essa minha apresentação vai estar disponível para todo mundo. Depois, quem tiver interesse pode olhar, assista esse vídeo que vale muito a pena. Alterações do intestino. Terminando a osteoporose, vamos para esse outro órgão que sofre com a lesão medular. A redução do motilismo acontece por causa da lesão. Eu mesmo evacuo de 2 em 2 dias. Estudos que colocam pacientes em pé por 40 minutos demonstram uma melhora. Isso em 40 minutos. Ou seja, esse é outro efeito secundário da lesão medular que pode ser combatido com ortostatismo e ser melhorado utilizando uma cadeira stand-up. Distrofia muscular de Duchenne é uma doença genética rara que causa fraqueza muscular devido à falta de uma proteína chamada distrofina. Um estudo demonstrou, pegou 14 pacientes que usaram esse equipamento para ficar de pé, e o que eles notaram foi que reduziu a piora de contraturas e melhorou muito a relação com as pessoas. Isso foi uma Duchenne
é uma condição que afeta mais jovens, né? Então, geralmente, quem responde os formulários são os pais. E os pais todos eles perceberam muito melhora na relação com as pessoas, o que traz a gente para uma outra questão, que é a saúde mental. Vários desses grupos que a gente viu até agora, coloca o paciente de pé, os que perguntaram para o paciente concluíram que teve uma melhora no humor, na motivação e na autoestima. A gente acostuma ficar sentado e às vezes esquece como é legal ficar de pé. A gente sente isso na pele, né? De poder olhar as pessoas na mesma altura, não olhar para cima assim, né? Vários deles citam olhar a pessoa na mesma altura, olhos nos olhos, isso melhora a participação social também da pessoa. Essa foi a nossa introdução. E ficar de pé beneficia positivamente as pessoas, reduzindo uma série desses efeitos secundários. O estudo trata da melhoria da qualidade de vida de usuários de cadeiras de rodas, abordando problemas de saúde causados pela imobilidade. O desenvolvimento do projeto na inovação de uma cadeira de rodas stand-up busca solucionar desafios funcionais e de saúde, visando a independência dos usuários. Sempre focado na independência. Desde 2002, eu sou deficiente físico e nos meus últimos quase 10 anos foram dedicados a basicamente estudar neurociência, eletrônica industrial, fabricação mecânica. Eu tenho a visão do usuário e isso que me fez mudar 3.600 quilômetros da minha casa até aqui para criar esse equipamento. Isso. Para esse trabalho, os objetivos específicos do projeto foram criar um dispositivo que possa permitir a pessoa ficar em pé a qualquer momento que ela quiser, passar por portas de 55 centímetros, conseguir realizar transferências sem o uso de eletricidade, bateria e esse tipo de coisa. Como foi construída a stand-up? 2 métodos. Prototipagem virtual usando CAD, que é um aplicativo específico para desenho mecânico e prototipagem no mundo real, e prototipagem no mundo real depois, né? Então, começa com a ideia, você não sabe o que é que, por onde você sabe onde começa, não sabe direito como atravessar o desafio para tentar chegar no produto final. A necessidade do cliente orienta o planejamento. E quando a gente lê os trabalhos questionando o paciente, aparecem várias reclamações como dificuldade de usar as cadeiras stand-up atuais nas atividades diárias. Eles querem abraçar as pessoas. É muito difícil abraçar a pessoa sentada. Escovar os dentes e lavar a louça. São coisas que aparecem quando você... eu mesmo... esses são problemas sérios que eu tenho pessoalmente. Escovar os dentes, lavar a louça é terrível de conseguir fazer sentado. Outra coisa que reclamam muito sobre os equipamentos stand-up atuais é o volume, o peso e a dificuldade de transferência. Essas são basicamente o que faz uma pessoa comprar a cadeira e deixar ela no canto, ficar empoeirando ali até dali alguns anos alguém encher o saco e dar fim naquilo. Sobre as normas ISO, elas são recomendações para testes de produto, não são obrigatórias. Esses ensaios e toda análise vai ficar para um futuro, quando o protótipo final em aço ou alumínio já estiver pronto. São normas voluntárias. Os fabricantes não são obrigados por lei
a seguir essas normas. E aí passamos para os produtos, para pesquisa sobre o estado da arte. Então eu peguei modelos de mercado nacional, tem uma stand-up motorizada da Freedom, ela pesa 82 quilos, largura de 63 centímetros e o preço R$ 21 mil. A stand-up manual com içamento elétrico, então ela também nacional, ela tem ela pesa 53 quilos, tem a largura de 60 centímetros e o preço de R$ 9.900. A stand-up manual estrangeira é mais parecida com o modelo que a gente está propondo. Ela segue o mesmo design, a mesma estratégia de design que a gente está perseguindo, né? Segue essa outra estratégia de mais independência, né? Ela é totalmente manual, utiliza mola gás e não içamento elétrico. Essas foram as cadeiras que a gente estudou. Começamos estudos para encontrar o caminho. Primeiro, como travar as rodas e aumentar a base quando o paciente subir. Porque a gente é mais pesado da cintura para cima. Quando você sobe paciente, quer dizer, quando a gente sobe, a base tem que aumentar também, ou senão o risco de cair fica muito maior. Então aumentar a base era uma ideia, é uma necessidade quando você pensa numa cadeira stand-up, para aumentar a segurança. Então a gente colocou duas rodas na frente, então são duas rodas pequenininhas na frente, uma de 24 polegadas atrás. Então a ideia era, conforme ia subindo, ela entrava nessa configuração mais diferente aqui. E então a gente colocou essa parte de trás aqui embaixo para tentar travar a roda assim que subisse. Aí eu não precisava frear, eu não precisava colocar um dispositivo de freio junto com a roda, ela travava na hora que ela encostava atrás. A gente adicionou mais uma dimensão no desenho, mas tudo ficou muito complexo. E existe uma máxima na mecânica que diz o seguinte: best part is no part. Quanto menos parte, melhor. Uma parte que não existe não custa dinheiro, uma parte que não existe não quebra, uma parte que não existe não dá manutenção. E seguindo o mesmo princípio, começamos a incorporar o encosto móvel, levadiço. Mas a roda de 24 polegadas, dá para ver aqui, já foi descartada de início porque atrapalha na transferência, que é uma das reclamações dos pacientes. Você pode ver aqui, ó, ela não consegue, tá vendo que a roda de 24 fica bem no caminho quando ela vai fazer a transferência do sofá para a cadeira, da cadeira para a cama, da cadeira para o carro. Essa roda aqui, estando muito alta, atrapalha demais. Acontece comigo isso também. Ao final, depois de 7 versões em CAD, passamos a roda de 20 polegadas. Esse é o protótipo finalizão para passar para a próxima fase, que seria a fase de construção do projeto no mundo real. Eu desenvolvi 9 partes impressas em 3D para usar no mecanismo de acionamento. E finalmente utilizamos materiais fáceis de encontrar em qualquer loja de ferragem. Construí o protótipo no mundo real com tubo de PVC, madeira e etc. O tubo PVC se mostrou muito fácil de cortar, prender, montar, mas a mesma falta de resistência do plástico que ajudou na construção atrapalhou o teste de acionamento. As junções e encaixe não suportavam o movimento da cadeira, não suportavam o próprio peso. E da mesma forma que o metal suportaria. Mas de toda forma valeu a pena porque foi possível verificar
alguns erros que não apareciam no projeto virtual. Se a gente não tivesse feito o real, eu não teria descoberto, porque no virtual funcionava e no real simplesmente travou e não tinha como passar daquilo. A fase de construção foi realizada em 120 horas por 45 dias, mas tem que considerar que tudo foi realizado por mim, que tem um certo grau de plegia em membro superior, e fazer tudo sentado e sem capacidade sem torso, né, sem abdômen e costas, é bem difícil. O peso estimado pelo CAD foi de 14 quilos, são 3 quilos a mais do que uma cadeira de rodas monobloco do mercado, o que é muito agressivo. Isso é um resultado bem agressivo mesmo. Usualmente, a largura é de 60 centímetros, a gente conseguiu chegar em 41 centímetros, que consegue atravessar uma porta de 55, com espaço suficiente para a mão das pessoas que vão estar ali tocando o aro, né? Usa a roda menor com 20 polegadas, usualmente são 24, a gente usou a de 20, trazendo de volta aquele mesmo exemplo, né? Então você vê aqui a cadeira, ela está com o assento bem na linha aqui da roda, a roda não atrapalha a transferência, né? Então, resolvido o problema da reclamação da transferência. A gente participou de 4 programas de startup, só ganhamos um, que é a Liga Sebrae Inovação. Eles se interessaram pela cadeira motorizada, que depois que foi o projeto que a gente inscreveu nesse programa de Health Techs do Sebrae, da Liga, e foi um projeto de mentoria, então foi mais educacional, não teve prêmio em dinheiro, o que atrapalha bastante, né? Não dá pra você construir muita coisa sem dinheiro. Mas valeu muito a pena, porque conhecer o pessoal da Liga, todo mundo que trabalha lá, e eles pediram uma cadeira de banho específica para reduzir, para facilitar a transferência e a movimentação de pacientes pelas enfermeiras. A enfermagem, os enfermeiros são os profissionais que mais têm problemas de coluna do planeta, mais do que qualquer outro profissional, mais do que soldado, mais do que bombeiro, mais do que quem você puder imaginar, eles são os que mais têm problema de coluna. Isso você pode encontrar esses números aqui no Bureau do Ministério do Trabalho americano. Tempo, a gente levou 14 meses para fazer tudo. O custo foi de R$ 1.200. Eu comprei tudo aqui na loja de ferragem aqui da cidade mesmo. Pouca coisa eu comprei pela internet. E eu comecei achando que eu ia gastar 300, 400 reais, acabou que eu tive de gastar mais de 1.200 reais com o projeto. Porque não vai funcionando, você pega, corta tubo, aí tem que acabar tubo, tem que buscar mais tubo e vai dinheiro. Custo de mão de obra é o valor da bolsa, vezes 15 meses, 1 ano e meio, ou seja, R$ 38 mil. Então, o total do projeto foi de R$ 39 mil. E, por fim, a discussão, a gente fez uma tabela comparativa, onde temos 2 modelos concorrentes de cadeiras motorizadas, pesando em média 80 kg e largura mínima de 60, e 2 modelos concorrentes de cadeira stand-up manual estrangeiro,
pesando em média 26 kg e largura mínima de 58 centímetros. A primeira observação é que nenhuma delas passa pelas portas do banheiro brasileiro de 55, pois todas têm no mínimo 60. A stand-up que projetamos possui a largura de 41 centímetros, possibilitando passar pelas portas de banheiros brasileiros. Além de difícil de usar, os preços das stand-up nacionais concorrentes motorizados giram em torno de R$25 mil. As modelos concorrentes estrangeiros de cadeira stand-up manual podem chegar a R$36 mil. A cadeira manual brasileira, que não é o mesmo modelo da importada, possui acionamento elétrico de içamento. Quer dizer, ela tem uma bateria, ela tem um motor, custa perto de R$10 mil. E o preço de venda estimado da stand-up que nós projetamos é estimado muito próximo ao valor da stand-up nacional com içamento elétrico. Para obter o preço de venda real, teremos de trabalhar com a indústria que vai produzir. Isso depende da configuração da máquina, da indústria, tem que fazer um monte de conta, depende de um monte de... E aí muda a fábrica, muda toda a conta, muda tudo, é bem difícil de chegar no valor, então eu criei uma forma de chegar num valor que foi o seguinte: eu peguei uma stand-up, a Léo, que é a stand-up concorrente direta no exterior, e comparei com o preço de uma monobloco. A diferença deu 2,7, ou seja, a stand-up é 2,7 vezes maior no preço do que uma monobloco standard. Por regra de 3, peguei o valor de uma monobloco nacional, multipliquei por 2,7, cheguei em 9.800, que é muito próximo da stand-up manual da Freedom, né? Que é com acionamento elétrico, com içamento elétrico. Uma cadeira de rodas tem que ter 3 coisas para poder ser usada. O que a cadeira de mercado atual não tem. Ou seja, largura e possibilidade de transferência, largura para passar nas portas e peso leve o suficiente para deambulação manual, para você tocar essa cadeira. Ou seja, se você não tem essas características, então você não tem uma solução. Então, comparando as características da nossa stand-up, peso 14 kg versus 53, largura 41 versus 60, e transferência você consegue fazer com a stand-up, transferência da concorrente você não consegue fazer. Então, 10 mil reais é caro ou barato? Uma cadeira de rodas de 10 mil reais que não serve é infinitamente mais cara do que a cadeira de rodas, uma cadeira de rodas de 10 mil que te serve. Isso é muito verdade em tecnologia assistiva, não é? Ou seja, a stand-up que projetamos é a primeira do Brasil que permite a pessoa usar que permite a pessoa conseguir usar, né? Ela é leve o suficiente, dá para transferir e custa perto de 10 mil reais. A redução do preço acontece conforme o volume de vendas aumenta. Não tem outro jeito. Tudo na indústria, tudo quanto é hardware, depende de volume de produção. Vai fazer 10 peças é um preço, vai fazer 100 peças é um preço, vai 1.000, 10 mil, vai diminuindo o custo unitário. Quanto mais você vende, mais baixo o preço. Essa é a via de regra. E as máquinas e equipamentos que existem para fabricação de cadeira custam a mesma coisa para todo mundo. Então, assim,
não tem como, não existe outra forma de reduzir custo, né, e conseguir um preço mais baixo do que 10 mil reais se você não tiver um volume grande de venda, não é? Mas isso é bem... E isso é a única coisa que faz o preço baixar, volume de venda. Patente. Não é uma patente, o que a gente tem é um certificado de anterioridade registrado no blockchain, já garante anterioridade. Então, isso é muito interessante mesmo. Um processo de patente hoje, o pessoal cobra 6 mil reais, mas só serve no Brasil, tá? Esse aqui garante anterioridade. Falou, ó, eu pensei nisso antes, só isso. E custa 12 reais. Sobre patente, ela vai te custar 6 mil reais e só serve no Brasil, tá? Só serve no Brasil. A patente, você vai querer vender na Bolívia, vai ter que fazer patente na Bolívia. Quer vender na Venezuela? Lá na Venezuela faz outra patente. Vai querer vender em, sei lá, cada país é uma patente diferente. Aí vai ter que achar lá um advogado lá que vai fazer as coisas para você. E na China isso não vale nada. A China simplesmente não existe isso. Ela vai pegar, vai ver uma foto do teu produto e vai fabricar. Só é isso que ela vai fazer. E vai vender para todos aqueles países onde você não fez patente. É complicado. Então, o que eu pude fazer até agora foi essa certificação de anterioridade e pelo menos garante aqui, ou uma empresa que uma empresa grande, se eu entrar com um processo, eu falo assim, ó, você me copiou, pode pegar mal para ela, puxa vida, eu não sabia, e aí você ganha o processo. Pode ser, mas patente é uma coisa complicada. Depois que a China entrou no capitalismo. Encontrar uma indústria interessada é um dos próximos passos. E, em paralelo, tentar ganhar programa de startup para construir um modelo stand-up manual em aço e alumínio para a gente poder seguir o desenvolvimento da cadeira. O ideal mesmo é encontrar a indústria interessada, porque se você pega uma indústria que já fabrica cadeira de roda, ela tem todas as máquinas já prontas, o corpo, todos os funcionários, eles já sabem como curvar um tubo, como é que faz para o tubo não rasgar, ele já tem o procedimento, tem que os gabaritos estão prontos, ele não vai soldar alguma coisa torta. O pessoal de design, de projeto, já sabe como fazer os arremates das junções e todos, o que vai usar de bucha, enfim. Muita vantagem, é o que eu queria... eu acho que é o melhor caminho encontrar uma indústria interessada. Um próximo estudo, muito interessante mesmo, existe uma empresa chamada Hydra, é uma empresa italiana, que eu queria estudar se é possível construir máquinas com os equipamentos dessa empresa. A Hydra, a pedido da Tesla, construiu a Gigapress. A Tesla tinha um problema sério na linha de produção. E eles achavam, não, a linha de produção é muito cara, precisa de tanto robô para fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Será que não dá para fazer de uma vez? Faz de uma vez e não tem que chegar um monte de peça pequena e você tem que ir soldando uma na outra. Aí o que a Gigapress faz? A Tesla pediu essa máquina para a Hydra desenvolver. Ela tem a forma do carro, a forma fecha, eles derretem alumínio, injeta na forma, resfria o alumínio, abre a forma, sai o chassi pronto. Eles reduziram os custos de produção em 60% e retiraram da linha de produção 800 robôs. Só com essa máquina. Então,
Aí eu fiquei imaginando em usar essa máquina para construir cadeiras de roda, né? Próximos produtos agora que a gente tem em mente também para desenvolver. O primeiro que está na fila aí é terminar o modelo Flexi, eu chamei de Flexi, que é uma cadeira de roda para uso dentro de casa que passa nos banheiros brasileiros. Essa é uma roda de 20. Esse é um modelo que eu usei na minha casa lá na minha cidade por 5 ou 10 anos mais ou menos. E foi a primeira coisa que eu soldei na minha vida. Eu construí ela em aço. E aí eu construí essa é a segunda. Nunca usei ela, na verdade, tá? Não está pronta ainda. Só que eu já fiz ela em alumínio e ela passa nas portas dos banheiros. Então é uma novidade que já em breve, já eu arrumando, eu tenho só uns detalhes para terminar ela aqui, ela já vai estar pronta para eu começar a testar ela em casa mesmo, usar em casa, eu usar. Próximo produto também é o projeto A Cadeira de Banho, que a Liga também está interessada. Esse aqui é o modelo ilustrativo do que a gente quer construir. Ela vai ser um misto disso aqui com eu quero colocar um guincho em cima para quando tiver de lavar embaixo e você tenha e a pessoa está sentada em cima da tampa da tampa, né, do vaso, você tem que liberar aquela parte. Então, uma coisa que pegue a pessoa por baixo da axila e pela perna, perto do joelho, e erga ela para a pessoa conseguir lavar direito ali embaixo, do paciente. Então, eu vou usar cinta, com içamento via axila e quadríceps, o acesso e o acesso do paciente vai ser via posterior. Então você entra de frente, assim, o paciente sentado na cama. Essa é a ideia. Mas também precisa de um parceiro para desenvolver. A Stand-Up Electric, que é a mesma, só que esse aqui também é ilustrativo, esse aqui não é um modelo, esse é um modelo de mercado, já existe. A gente quer fazer alguma coisa muito parecida com isso, por isso que eu peguei esse aqui para ilustrar. E eu já tenho a parte elétrica, já está guardada aqui lá no instituto, e só falta montar a parte metal. Por incrível que pareça, essa é mais fácil de construir do que a stand-up manual. A pia, essa aqui está sendo feita em Accor, Accor é o nome do material. Esse aqui é o modelo ilustrativo, também não é o original ainda tem que registrar, etc. Então eu não posso mostrar, mas eles estão construindo como protótipo, vão mandar para mim, eu vou instalar aqui em casa e usar, e assim que estiver pronto a gente começa a vender. Outro produto que eles estão interessados é o criado mudo que eu construí para mim, usei por tá lá, ficou lá na minha cidade. Eu já acho que eu usei uns 10 anos isso aqui. E me serviu muito, mas muito bem mesmo. É um problema sério, a gente tem um monte de remédio, um monte de coisa, e não cabe naquele. Geralmente é muito pequenininho, né? O que fica do teu lado, só cabe uma abajur ali, uma gavetinha de nada. Então eu aumentei ele tamanho. O pessoal se interessou, então estamos estudando, o pessoal está desenhando ainda, avaliando, para deixar ele um pouco mais bonito também, porque ele tá muito funcional, assim, né? Quando você constrói o primeiro protótipo, você não está muito preocupado com o visual, com o design, etc. Mas está andando. O último produto, isso aí já é inteligência artificial e aplicativo de neuronutrição entérica. E a GoodSane já existe, é um GPT, já do ChatGPT. Ele já funciona, ele faz contagem de caloria, mas tem muito mais coisa lá para dentro, ainda está em desenvolvimento. E também a gente vai desenvolvendo a loja, talvez neuromario.com, não sei ainda como é que vai ser, para vender todos os produtos aí.
E também queria deixar aqui, aproveitando, antes de caminhando para o fim já, vocês me ajudarem, me sigam, neuro.mario no Instagram, por favor, me ajudem a, a disseminar essas ideias. Eu preciso achar indústrias interessadas nisso. Sozinho eu não faço. Não tem como. Hardware é difícil. Então, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço demais. Sigam e compartilhem, tá? E por fim, deixar aqui meu agradecimento para todo mundo, todos os meus colegas e amigos que a gente fez por aqui nos últimos 2 anos. Falta muita gente na foto, acho que a grande parte está no auditório. E tem também o pessoal da administração, que ajuda bastante, o pessoal da segurança e da zeladoria, que me ajuda ali a descer do carro, entrar no carro, etc. Eu preciso agradecer muito todo mundo. Aqui estão as referências e fica meu e-mail aqui para quem quiser entrar em contato. Esse aqui é o principal, aqui mais fácil de achar. E agradecendo a audiência de vocês, eu fico à disposição para perguntas.